nosso grupo hoje vai apresentar sobre estudos de impacto ambiental para a ET, e nosso grupo é composto pelos seguintes alunos: Pedro Andreata, Natália Noronha, Matheus Souza e César Fernandes. Bom, primeiro, qual é o órgão que regulamenta esse estudo de impacto ambiental para a construção dessa ET? É o CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. E ele instituiu em uma lei, tornando obrigatório o estudo de impacto ambiental, que é o EIA, para certas atividades. E essa resolução, essa lei, também prevê o conteúdo e procedimento de elaboração desse instrumento da política ambiental brasileira. Qual é a definição do EIA, que é o Estudo de Impacto Ambiental? Ele é um procedimento administrativo de prevenção e de monitoramento dos danos ambientais, e ele foi introduzido no Brasil pela Lei nº 6.803, em 1980, que apresenta duas grandes orientações. Ele deve oferecer alternativas, ele deve apontar as razões de confiabilidade da solução a ser adotada. Então, o primeiro passo para a gente poder fazer a construção dessa ET são essas duas orientações. Oferecer alternativas para a ET e apontar as razões de confiabilidade para essa ET ser construída no local que ela pretende ser. E também trouxe considerável conquista para o sistema ambiental, atualizando a legislação e tirando o país do atraso em que se encontrava no setor. Então, o CONAMA, através dessa lei, beneficiou o país de uma forma muito boa, através da inserção desse estudo de impacto ambiental. Bom, trazendo uma outra definição, qualquer alterações das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, a qualidade dos recursos ambientais, e a qualidade dos recursos ambientais. Aí, agora, falando um pouquinho sobre a Resolução número 1 de 1986. Nessa resolução, o CONAMA não abrange todas as situações específicas para definirmos se uma atividade deve ou não fazer a elaboração do EIA, que é o Estudo de Impacto Ambiental. Com isso, os estados e municípios continuam com uma certa autonomia para exigir que, nas atividades não previstas pela mencionada resolução, seja feita o EIA. Agora eu vou falar um pouco sobre as atividades que exigem a elaboração de estudo de impacto ambiental, de acordo com a resolução de 1986. Então, no estudo de impacto ambiental, são emergidas algumas atividades. A gente pode citar as estradas de rodagem, sejam simples ou dupla, os portos, terminais de produtos químicos, aeroportos, oleodutos, gasodutos, minerodutos, e certos tipos de obras hidráulicas, como a construção de obras de saneamento, obras de irrigação, construção de diques e a construção de usinas hidrelétricas. Vale salientar que, se algumas usinas, como a de Tucuruí, Itaipu e Balbina, teriam suas respectivas análises de impacto ambiental feitas antes do projeto, e não como foi feito, sem estudo de impacto ambiental. A gente pode também citar a extração de combustível fóssil e de minérios, como carvão e petróleo, a localização de aterros sanitários, o processamento do destino final dos resíduos tóxicos ou perigosos, até resíduos nucleares também. A instalação de destilarias de álcool, vale salientar aqui, no Mato Grosso do Sul, esse tipo de instalação tem que ser estudado com cuidado para não afetar o ecossistema do Pantanal. Instalação de siderúrgicas, instalação de distritos industriais e zonas industriais, seja para qualquer tipo de indústria, seja automotiva, de benfeitorias, exploração de madeira ou de lenha, em áreas acima de 100 hectares ou menores, em casos específicos de áreas de importância ambiental ou quando essa exploração abrange uma área muito considerável de todo o entorno. Projetos urbanísticos acima de 100 hectares,
ou em áreas consideradas de relevante impacto e interesse ambiental. Então, áreas muito importantes do ponto de vista ambiental têm que ser estudadas com cuidado e podem caber até análise em áreas menores. Volta, volta. Atividades que se utilizam de carvão em quantidade superior a 10 toneladas por dia e projetos agropecuários que venham abranger áreas acima de 1.000 hectares ou menores caso haja uma relação com o ponto de vista ambiental, áreas importantes do ponto de vista ambiental. Pode passar. Bom, nessa parte é muito importante a gente estar aí salientando e colocando a importância do estudo de impacto ambiental, né? Como os demais colegas já falaram acima, é algo importante na construção desse impacto ambiental é a gente entender o passo a passo, porque não é de qualquer jeito que a gente chega lá e já coloca uma estação de tratamento de esgoto ou faz um aterro sanitário. Precisa de um licenciamento ambiental. E aí a gente pode configurar, organizar isso em talvez 7 etapas, identificando aí qual é o órgão ambiental competente. Aqui no Brasil nós temos aí o IBAMA, né, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. Então a gente pode identificar junto ao IBAMA o que a gente precisa, qual a licença ambiental que eles necessitam e que eles requerem para que a gente faça a construção, né, seja do aterro sanitário, seja do tratamento, da estação de tratamento de esgoto de uma cidade ou qualquer outra indústria que vai trazer algum tipo de impacto, alguma construção que vai trazer impacto ao meio ambiente. Após ter ido junto ao IBAMA e ver quais os requerimentos, nós vamos aí preencher os formulários que eles pedem, trazer alguns requerimentos da licença e autorização, apresentar um estudo com os impactos ambientais da região, no que ele vai poder ou não vai poder fazer, qual vai ser o impacto, seja civil, seja ambiental, tudo deve ser levado em consideração neste momento e os demais documentos que forem requisitados ali pelo órgão. E aí vai ser passado por uma análise e, se aprovado, aí teremos a concessão da licença ambiental pelo órgão competente, certo? Então, algo que é importante quando nós estivermos a fazer todo esse procedimento é que, segundo a lei a qual está descrita nos slides, já previa que tudo devia ser de um fácil acesso ao público, tanto no início até o final do licenciamento ambiental. Então, era algo que realmente, e é realmente, que tem que ser acessível a todos os grupos, a toda a população, tanto a quem está querendo o requerimento, quanto a população que pode estar em volta ou no local onde vai sofrer o impacto. E para sair desse licenciamento ambiental, que é onde a gente estava explicando agora, na construção dele são requeridos 4 grupos. Uma equipe multidisciplinar, né? Que aí, por exemplo, pode incluir um engenheiro civil, um engenheiro ambiental, pode incluir uma pessoa que é do próprio público cultural, uma pessoa que já é da população onde se vive. Os proponentes do projeto, ou seja, as propostas que aquele projeto tem, o porquê ele vai ser criado, como ele vai ser criado, qual é a necessidade disso, uma administração ambiental e, como eu já tinha dito, uma população da área da onde vai ser feito esse projeto, uma população que pode ser influenciada por esse projeto. Isso posto, essa reunião marcada, esses papéis, conforme foi dito agora, que temos que levar junto ao IBAMA, aí sim ele pode ou não ser autorizado. Tendo essa licença ambiental, aí pode ser dado início à construção ou à obra que for por demais já feita, né? Por demais já projetada. Então é muito importante a gente ficar de olho nisso, justamente porque não é de qualquer jeito, por causa dos impactos, e também não é algo longe da realidade ou longe da população.
É algo que tem que ter ali um tete-a-tete da população com o projeto e com um órgão competente. E se o não cumprimento, ou se for evidenciado o descumprimento de alguma das medidas ou de alguma das leis, nós vamos acompanhar aí no próximo slide as punições que nós talvez ou teremos. Em março de 1998 foi criado essa lei contra os crimes ambientais. E nela estava previsto, dentre as demais, né, por exemplo, como caçar animais silvestres, como manter em cativeiro, nós temos, incluindo a parte da construção civil, por exemplo, derramamento de óleo em nascentes ou em águas. Temos também resíduos perigosos, temos o descarte de lixo em lugares inoportunos ou sem o licenciamento. Então, segundo essa lei que foi criada, nós temos alguns crimes, certo? E esses crimes, eles são de um cunho muito pesado, as suas punições. Antigamente era muito inafiançável, de maneira nenhuma você poderia sair. E quando foi criado essa lei, agora você pode ter como um crime afiançável. Em alguns casos, a indústria, ou o projetista, ou a engenheira, ou o engenheiro que seja, a empresa a qual descumprir essa lei, ela pode simplesmente não ser acionada na justiça, se o dono ele se propor a pagar por todos os danos que ele causou. Então nós temos, por exemplo, esses tempos que teve a barragem de Brumadinho, por exemplo, se não fosse uma catástrofe gigantesca, se, por exemplo, fosse uma catástrofe um pouco menor, e o dono falasse, não, eu vou pagar por todos os danos, eu vou dar indenização, eu vou fazer as águas voltarem ao normal, talvez ele nem fosse acionado na justiça por tudo isso, porque hoje já há essa brecha diante da lei de que se ambas as partes elas forem concordadas e o dono ou o responsável ele conseguir colocar todas as coisas novamente ao seu lugar e reparar todos os danos, talvez ele nem seja processado. E as penas podem também muitas vezes ser penas alternativas, certo? Não só prisão, não só uma multa. Em alguns casos pode ter prisão de 6 anos ou mais, ou multas milionárias, mas ultimamente eles estão tendo muitas penas alternativas. E quando esse crime se torna um crime afiançável, quando ele é dado já por iniciado o boletim de ocorrência ou inquérito criminal, o juiz ele pode determinar a prisão do dono ou responsável das obras e a dívida do crime, ou seja, a fiança pelo crime, ela já cai na União, na conta da União. Então, é um valor realmente a ser depois cobrado, uma indenização a ser recebida. E o rigor jurídico disso é gigantesco. Mas, só uma curiosidade para a gente terminar essa parte sobre esse veto presidencial, é que alguns crimes que são inafiançáveis dentro de tudo isso. Um exemplo simples, se você chegar e desmatar uma área, ou você chegar e derramar poluentes em um rio e acabar com todo um bioma, toda uma fauna, e você fizer um acordo financeiro, talvez você seja liberado. Mas se você matar um animal silvestre, você vai ficar preso sob crime inafiançável. E algo meio contraditório, né? Mas não somos nós que fazemos as leis. Você matar todo um rio, todo um açude de peixe jogando lá dentro poluentes, você fica tranquilo. Mas se você matar um animal por acidente ou de algum jeito ou por caça, aí você está cometendo um crime inafiançável. A única coisa que esse veto presidencial mudou é que se for para você ou sua família se alimentar desse animal silvestre, você tiver aí uma licença no seu sítio ou onde for que você for caçar, aí isso não é crime. Só é crime você matar um animal se você não tiver essa licença. Então, dentro de tudo isso que a gente estava falando sobre impacto ambiental,
sobre os riscos que tem tanto para a saúde, tanto para a fauna, para o bioma, para a flora. É muito importante nós, como engenheiros e dentro da construção, ficarmos bem atentos quanto ao estudo de impacto ambiental, porque vai muito além de um licenciamento, vai muito além de uma lei prevista no Código Penal, vai muito além de um crime inafiançável, né? Porque o crime ele vai passar, a pena você vai cumprir, o dinheiro você pode até pagar, mas nada vai substituir o erro ou os danos que nós causamos à natureza. Então, dentro dessa parte que a gente está estudando, essa é uma questão muito importante. O estudo de impacto ambiental dentro da construção. No nosso tema, ficar ainda mais atentos, porque quando se trata de estações de tratamento de esgoto, nós falamos de muitos poluentes, e poluentes que podem acabar destruindo todo um bioma. Então, essa era a nossa apresentação, alguns comentários, alguns prós, alguns contras, e como se faz esse estudo de caso na nossa dia a dia, na nossa rotina. Um bom dia a todos, que Deus abençoe.